Está começando o Store Talks Política, onde falaremos não só sobre política, mas sempre voltado no assunto empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. Deixa o like, curte, compartilha, se inscreve. E é isso aí, compartilha com seus amigos. Hoje estamos com uma convidada mais do que especial, a Coronel Adriana, para a gente debater um pouquinho aí do assunto de política, aproveitando os momentos de eleições municipais que teremos. Coronel Adriana, muito obrigado aí pela sua presença, ter aceito o nosso convite de bater esse papo aí para agregar um pouquinho mais para o público que nos acompanha e entenderem um pouco mais de política e votarem melhor, né? Esse é o nosso objetivo aqui, esse é o nosso principal objetivo. Obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade, né, por nos deixar falar. É importante que as pessoas nos ouçam, né? Porque na hora de escolher, ela não pode escolher do papelzinho do chão. O papelzinho do chão ainda continua vigorando nesse país. E olha, nessa última eleição aqui foi feio de ver, feio. A quantidade de papelzinhos. Você acha que isso um dia vai mudar? Depende de quem vota. O eleitor, ele tem que ter essa noção, ele tem que desenvolver esse sentimento de que eu faço parte, é minha responsabilidade. Enquanto ele não se sentir responsável, vai continuar existindo. Ele é responsável. Sabe quem é o responsável pelo país estar assim? A população que o vota. Eleitor. O eleitor, o que vota e o que não vota. O que não vota porque é omisso. E o que vota porque vota mal. Continua votando mal. Continua votando mal. Há que se ver que o Tiririca foi eleito novamente. Ele foi de novo? Foi eleito. Ele é deputado federal por São Paulo. Nossa. Agora, vê se ele... E pior do que isso é que ele arrasta um monte de outros que também não têm a qualificação. É outra forma do sistema essa, né? Os puxadores de voto. E esse aí é um exemplo apenas, né? É um exemplo apenas de pessoas que nem são do nosso estado, de pessoas que não têm compromisso nenhum com o povo do nosso estado, de pessoas que não têm capacitação para fazer a gestão pública. A única coisa que você pode admirar do Tiririca é que ele não enganou ninguém, né? Eu sou um palhaço, eu vou estar junto contra os palhaços. Pior que tá, não fica, vote no Tiririca. Ele não mentiu, ele não falou que ia mudar. Não, e o povo continua. E o surreal, a senhora fez um comentário aí interessante, né? Porque São Paulo elegeu. E São Paulo, teoricamente não, ele é o país mais rico, mais desenvolvido do Brasil. É o estado mais rico do Brasil. O estado mais desenvolvido, com o melhor índice de educação, o maior IDH, com o maior número de estradas de melhor qualidade, todos os índices top de lista. O dinheiro está aqui, né? Segurança pública do estado de São Paulo. Também. De pese temos muitos problemas, e muitos. Mas ainda assim... Comparado ao Rio de Janeiro. Comparar o homicídio do Rio de Janeiro. Assim, Mas é surreal, porque você não tem como argumentar que é um estado ignorante, que não estuda, não tem base. Não há. Então, é assim, culturalmente, e os políticos sabem disso, porque toda eleição é uma avalanche de gente que vem de fora, que faz 6 meses antes, transfere o seu domicílio eleitoral para cá para concorrer. Nós tivemos N dos dois lados, viu? Do lado da esquerda e do lado da direita. Não pense que é só um que vai, não. Sim. N. A nossa Assembleia Legislativa, temos gente que não mora aqui no estado? Nunca dá as caras aqui? Não mora aqui no estado. Não. Não tem uma vida, é estratégia. Dentro desse... Por quê? Porque aqui tem voto, aqui tem muito voto, entendeu? Então você pega um nichozinho ali, como aqui é o maior colégio eleitoral, você consegue, coisa que você vai num estado pequeno, a competição é muito maior, entendeu? A competição é muito maior porque o número de votos é menor, então é muito mais difícil de se eleger aqui, se torna mais fácil. E as pessoas se aproveitam disso, muitos políticos se aproveitam disso. Até o Tarcísio teve essa briga, né? Esse é um erro. No caso do Tarcísio foi um acerto, graças a Deus. Então, ele tá indo bem. Mas assim, ele também não é... Graças a Deus. Não vamos antecipar, não vamos generalizar. Ele também não vamos garantir. Não vamos generalizar. Ele tá indo bem, mas ele é um bom gestor. Ele é um bom gestor. Ele é um gestor, eu considero assim, ele é muito técnico, né? Então é gostoso ouvi-lo falar, porque ele não fica com aquele discurso de lamber a sua orelha. Não, ele fala, ó, isso é assim por causa disso, dá para fazer assim, assim, assado, e resolve-se assim. É assim que tem que ser, entendeu?
Eu não conheço muito a vida dele, talvez você saiba um pouquinho mais. Mas qual que é a formação dele? Ele tem qualificação para gestão? Ele é oficial ele foi formado, né, nas escolas militares, ele tem muita qualificação. No mínimo graduação ele tem. Muita. Para entrar nas escolas militares. É difícil. Não é algo simples. Eu sei porque eu passei por isso. E olha, gente, o pessoal que fala, não estudou entrar na polícia, é mentira. É mentira, porque, olha, só a gente sabe o tanto que a gente tem que estudar para entrar e para permanecer. E o problema maior da polícia não é só entrar na parte teórica, é a parte física, né? Eu passei no teórico, na prova, eu passei. Aí quando eu vi os testes físicos, eu falei, não vou passar vergonha. Mas 10 barras. Além dessa questão intelectual, tem a física que é puxadíssima. É puxadíssima mesmo. Então, a pessoa para entrar, no caso, vamos falar da polícia militar, vamos falar das forças armadas, né, que são militares. Para você conseguir entrar nesses cargos, aí você tem que ser quase que perfeito. Meu fizeram um teste de impostação vocal. Impostação vocal. Eles fazem a gente falar para saber se a gente vai conseguir falar mão pra cabeça. A gente vai ter voz de comando. Entendeu? O meu foi feito teste de impostação vocal, sabia? Não fazia Eu passei ideia. por teste de impostação vocal. Quando eu entrei. Talvez. Tem que saber mandar. Porque é difícil você sozinho. Ordem, né? Você sozinho chegar num grupo enorme de pessoas ali, cada um querendo matar a outra, e você chegar lá e mandar todo mundo e todo mundo parar. Opa, para aí que agora acabou. Não é só ter a voz. Não é só ter saber usar a voz para resolver o problema. É postura, né? Porque falar para parar. E todo mundo parar. E falar para parar, e tremendo, e meio assim, o pessoal sente. Exatamente. Pessoal, para aí. Gente, por favor, vamos parar de brigar com o amiguinho, sem jogar a garrafa na cabeça dele. É incrível. Eu estava num jogo do Corinthians e... não sei que time da Argentina. Ali naquela praça na frente do Pacaembu. E deu uma briga generalizada. E lá estava eu de capacete, estava na academia, estava eu de capacete com o cacetete aqui na frente, aquele monte de homem de frente para mim assim, nós formando uma linha, segurando aqui, não toque em mim. Se você tocar, você vai ter problema. Os caras ficaram segurando quem estava atrás. É assim, você não tem noção do que é você estar com uma turba inteira na sua frente, você está com o cacetete, capacete ali, e ali... para segurar aquela galera toda. Por isso que tem que fazer essas coisas com a polícia. Surreal que isso acontece no evento esportivo, que é o Light, né? A gente não estava falando de criminosos oficiais tentando invadir. Era só evento esportivo. Mas é complicado. O Brasil tem criminosos envolvidos nesses eventos. Tem, mas em tese... É o estopim, né? As pessoas perdem a noção. Perde o controle. Perde o controle. E as organizadas, já está mais controlado, as organizadas tem muito. Mas assim, aproveitando essa deixa, conta um pouquinho da sua trajetória. Como foi? Como você chegou a coronel? Foi pra política? São duas decisões assim, meio... Por que polícia? Por que polícia? Aí assim, não, chega de problema, agora eu já... Você passa a vida resolvendo o problema dos outros. Cumpri meu dever aqui, social. Correndo risco de morte todo dia. Aí agora eu vou pra política. Então, polícia. Por que polícia? Porque eu era pobre. Continuo sendo pobre. Só melhorei um pouquinho. Mas eu era pobre. E para pobre, a polícia é um caminho. Hoje eu seria o quê? Uma vendedora de loja. Não desmerecendo de forma nenhuma. Mas a empregada doméstica. Eu fui empregada doméstica. Olha só. Entendeu? É sério. Eu trabalhei numa empresa que eu tirava cópia de planta de prédio. Operadora de copiadora Potter. É verdade. A gente tem que falar. Porque o pessoal acha que a gente nasceu coronel, né? Aí todo mundo fica falando, porque é branca, é coronel, é não sei o quê. Todo esse discurso aí que não... pra mim não cola isso, porque eu nasci em favela aqui da cidade, morei em casa de tábua, fui empregada doméstica, estudei sozinha, trabalhava de dia, estudava à noite, e ripando, estudei sozinha para ir para a Academia do Barro Branco, fui soldado da polícia, entrei com soldado, entendeu? Trabalhava na polícia de dia, estudava de noite, e sozinhica, eu e Deus, sem um cursinho, sem nada, para chegar lá e entrar na Academia do Barro Branco. Entrei entre os 10 primeiros colocados. FUVEST. Na época era a Fundação Carlos Chagas. Ainda era separado.
Na época era o Carlos Chagas. Aí entrei, fui lá, passei por uma série de unidades da Polícia Militar. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Barro Branco, quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Para quem não sabe, você não entra de soldado e chega coronel como soldado. Você vai ter que entrar no Barro Branco. Você tem que fazer o vestibular. Você não vai sendo promovido assim. Você entra soldado, né? Você faz o curso de formação de soldado, fiz em Campinas, nunca tinha viajado. Olha como pobre é complicado, né? Campinas era uma viagem na época. Eu fui lá, ia para Campinas de ônibus, todo dia cedo. Saía daqui 5 horas da manhã para entrar lá 7 horas em forma, lá no CPI 2. Era CPI 2, e concluí o curso lá, vim aqui para Piracicaba. Fui primeira colocada lá, sempre fui estudiosa. CDF, duro para nós. Mas duro porque isso é o melhor caminho para sair da pobreza. Mas é o único caminho. Eu vejo a história Meninos e meninas, para nós pobres, não há outro caminho a não ser a educação. Não adianta falar. E educação de qualidade. Não adianta querer ficar ensinando a ser ator, ensinando a ser... Não, tudo bem ser, mas não todo mundo ser ator, todo mundo ser blogueiro, porque hoje é isso. Ninguém quer ser marceneiro, ninguém quer ser eletricista, ninguém quer ser torneiro mecânico, ninguém quer ser nada disso. E essas coisas dão muito dinheiro, o profissional ganha muito. Olha, um operador de drone estava vendo R$12.000 do agro. Gente... O operador de trator na zona rural, 12 pau, 9 mil por mês. Isso mesmo. Negócio as louco. máquinas hoje estão mais tecnológicas que os carros. Vocês não têm noção. Então, o que eu falo, não há outro caminho para o pobre a não ser estudar. E eu aproveitei isso aí. O que eu pude fazer por mim foi estudar. E foi isso que eu fiz. Estudei mesmo e continuei estudando até agora. Passei na OAB ano passado. Legal. Passei porque eu me formei em Direito em 2020. É recente. Não foi em 2020. Em 2000. Em 2000 eu me formei em Direito. Nunca tinha prestado exame de ordem, nada. Como eu não fui eleita prefeita, eu falei, opa. Aí fui estudar para o exame de ordem. Estudei sozinha em lá também e passei. Mas o direito que você fez tinha alguma coisa a ver com a carreira da polícia? Não. Fez porque gostava mesmo. Porque é importante. É importante, você atua na área. A gente tem uma base muito grande de direito nas academias, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A base é enorme, quase, vou dizer para você que mais da metade da nossa formação é na área de direito. Então, você usa para tudo. Sim, a gente estuda todos os ramos do direito. Na faculdade aí terminei, fiz o curso de direito lá, terminei em 2000, prestei exame de ordem, agora sou advogada também. Mas, né, aí você vai galgando os postos na Polícia Militar, sempre enfrentando brigas. Ai, é difícil pessoa que... Eu não sou muito... Eu sou disciplinada, mas eu falo. Sempre falei, sempre briguei pelo que é certo, não que os outros quisessem, mas pelo meu certo. E o meu certo sempre deu resultado, eu gosto de dar resultados. Então eu nunca admiti muita gente que vem, me contesta e mostra alguma coisa porque acha e eu já tendo resultado. Falei, então faça o seu dá melhor resultado que o meu, prove que daí eu paro de fazer o meu e faço o simples. Falar é fácil, né? Simples assim. Chegar e apontar só. Simples assim, entendeu? Então, todo mundo que vem, o ruim da liderança, muitas coisas da liderança é isso, né? Que a pessoa vem com seus conceitos formados e não analisa o que está sendo feito, o resultado, né? Já vem com o pacote pronto para a mudança, e nem sempre a mudança é boa, mas nem sempre ela é totalmente boa. Então, coisas devem ser preservadas. Por isso que se fala de conservadores, né? Sim. Por isso que se fala. Mas eu fui galgando os postos e caminhando, vim parar aqui no 10º em 2007. Estou em Piracicaba desde 2007. Ah, a senhora não é nascida aqui? Sou nascida aqui. Só que a formação é em São Paulo, a academia é lá. Aí eu fiquei trabalhando lá. Você passa, você não pode escolher a cidade, né? Eles normalmente você não escolhe. A não ser que você seja o primeiro colocado do curso. Eu não fui, eu fui 12ª do curso. De quantos? De 180. Assim, foi bom, mas o direito de escolha é só pro top. É só pro 01. Escala, né? É só pro 01. Hoje, né, que alguns oficiais da minha turma faleceram, né, ou saíram, então hoje eu já estou mais entre os 9 primeiros da turma, mas é assim, só o 01 que escolhe. Sempre, todos os
Os cursos da Polícia Militar, o 01 que escolhe. E eu não fui 01. E o resto é aleatório. Aí a gente vai indo para as unidades onde tem vaga. É sempre assim que funciona. Isso é bom porque torna as coisas mais fáceis, né? Você sabe, então não fica aquela briga política para ir para lá, para cá, porque isso é horrível, né? A interferência política na Polícia Militar é terrível. É terrível, entendeu? Então, a gestão da PM conseguiu cortar isso fazendo a relação de prioridade de transferência e fazendo essa divisão de vagas pós-curso, né, no término do curso, de acordo com as unidades onde tem vaga. Então, acho bastante interessante que evita essa interferência. Tá? Daí fiquei trabalhando lá, vim para cá em 2007. De 2007 eu comandei a primeira companhia aqui, fui coordenadora operacional e fui comandante do batalhão aqui em Piracicaba. Como major, fui comandante do batalhão. Fiquei 1 ano, quase 2 anos comandando o batalhão como major aqui. Aí fui promovida a tenente-coronel, fui pro CPI, fui chefe do Estado-Maior. E nesse período todo aí, eu falo para você, eu sempre trabalhei com esse bichinho aqui. Proerd. Sempre trabalhei. O Lucas fez um curso. Você sabe a musiquinha? Proerd é o programa. Aí vai Sempre trabalhei com isso aqui. A minha vinda para cá em 2007, vim no final de 2007, em 2008, na minha primeira formatura, eu já formei 4.500 crianças. É criança que eu tive que pôr no estádio, que não cabia, não tinha lugar de conversa minhas crianças. Minha primeira formatura do Proerd. Que legal. Sabe? Então eu sempre trabalhei muito próximo, sempre gostei. Por quê? Porque lá em 2009 eu fiz parte de um negócio chamado Polícia Comunitária, uma mudança na doutrina da Polícia Militar, a adoção da Polícia Comunitária como estratégia, né? Uma mudança positiva. Positivíssima. E eu encampei, eu fiz parte dessa mudança e eu acredito porque funciona, eu sou prova viva que funciona. Eu fui comandar a primeira CIA da Moca lá, eu ganhei até o prêmio Polícia Cidadã, de tantas ações que a gente fazia. E não é só ação de ficar fazendo festa na comunidade, fazendo operação, como é que fala? Aqueles assisos que eles fazem, né, de chamar médico. Não. Não é só isso, é também em conjunto com isso fazendo com que esse trabalho gerasse confiança nos policiais, chegasse a informação e a gente resolvesse os problemas. O objetivo final era esse. Eu cheguei a zerar índices criminais na área da minha companhia. Então eu sou prova viva do que funciona. É complicado ali, né? Centro de São Paulo. Você entendeu? Eu recebi prêmios por isso. Eu recebi o prêmio Polícia Cidadã, eu recebi aquele Cido da Paz lá da Associação Comercial. A comunidade sempre reconheceu. Eles queriam que eu fosse vereadora lá na Moca. Eu falei, gente, eu sou capitão recruta da Polícia Militar. Não dá para eu abandonar minha carreira e querer ser. Mas eles queriam que eu fosse vereadora lá pela Moca. Aí vim para cá e fiz a mesma coisa aqui. Sempre estive muito próxima como polícia. E a polícia nos facilita isso, né? Porque eles estão no dia a dia na rua, conhecendo gente e atendendo a população. Sim. E daí, em 2012, eu fui convidada por um político da cidade a ser candidata a vereador. Eu falei, não. Por quê? Porque se a gente não é eleito, o cara faz assim no mapa e manda a gente, nosso comandante. Pega, faz assim no mapa, você tá aqui, ó, você vai trabalhar aqui agora. Porque sempre foi assim. A Polícia Militar nunca se aproximou muito da política. Porque da política partidária. Nunca se aproximou, até porque são funções muito distintas. Eu considero, a minha ótica muito particular, seria muito importante que tivesse uma proximidade maior, porque quando se faz leis, quem faz a lei é o político. E o cara que está vivendo a lei não tem nem condição de dar palpite. Você entendeu? Não tem nem condição. E não dá palpite. Nunca deram pelota para a Polícia Militar. A Polícia Militar, infelizmente, né, nós passamos um governo aí do PSDB que nós ficamos 5 anos sem ter um reajuste salarial. Eu vi ontem isso. Porque sempre olharam para a gente como número. Então, como a gente não tem essa participação política, então eles não nos enxergam como... Porque o que o político olha quando ele te vê? Mais um voto. Voto. O que você significa para ele? Mais um. É assim que funciona a coisa. E agora, de uns tempos para cá, deu uma mudada, né? Mas
Deu mesmo? Eu acho que não sei, mas eu acho que poderia ser um pouquinho. É duro você. Porque é difícil para a polícia também, porque a polícia tem uma função muito específica. Nós somos um órgão de Estado, nós não somos um órgão de governo. Sim. Independente do governo que estiver lá, tem que ter polícia. A polícia não deveria ter que se preocupar com política. A polícia não deveria ter que se preocupar com política. Nunca. O político deveria entender qual é a função da polícia e cumprir aquilo que lhe cabe com relação àquele grupo de pessoas que vão lá e dão a sua vida por aquela comunidade. Os políticos não veem, eles acabam se aproveitando. Você está falando um negócio aí e eu vejo isso em tudo, porque a política ela interfere na vida de todos. Independente da profissão, independente da formação. Mas no caso da polícia, a polícia, o exército são funções de Estado. Sim. São funções típicas de Estado, você entendeu? Então, nenhum político deveria... As armadas estão ali para proteger. Exato, todas elas deveriam ter o seu estatuto, ter o seu orçamento, como é o judiciário, por exemplo, que o torne independente para que ele atue para o bem de todos, para que ele não tenha que se imiscuir na política. O ideal seria que a polícia não tivesse nunca que se imiscuir na política, para nenhum espectro. Por quê? Porque ela tem uma função muito específica e ela vai atuar para todos. Sim. E falando claramente também a política como instituição, porque as pessoas têm seus posicionamentos. Sim, né? Como instituição. Mas a instituição... Então nós ficamos muito... E é por isso que eu entendo que não pode ter. Mas isso não nos impede, que nem no meu caso. Eu tinha alguns objetivos. Eu trabalhava aqui, nenhuma das minhas companhias aqui, comandava aqui, não tinha sede própria. Nenhuma. Sedes ruins, lugares ruins para colocar meus policiais, lugares ruins para atender a comunidade, lugares péssimos em alguns casos. E eu não conseguia fazer com que houvesse vontade política de construir a sede. Você acha que precisa ter vontade política para construir a sede? Mas é assim que a gente vive. Você acha que precisa? Por isso que eu falo, essa questão da política e da polícia. Por quê? Porque eu falei, eu tenho um objetivo, então vamos lá. Eu fui com um objetivo e consegui. No meu mandato de vereador, a gente conseguiu construir 2 sedes. Saí do meu mandato, até agora nós não conseguimos a sede da 4ª Companhia. E você vai em um monte de lugares aí na região nossa aqui, você vai ver a péssima qualidade dos locais onde estão colocados os nossos policiais. Até hoje. Eu trabalhei em companhias em São Paulo, que eram barracos. Ali na Segunda-feira do 19, em cima era a favela, sabe a pedreira do Bong? Em cima era uma favela, na saída do shopping Ericandu. Em cima era uma favela, que eu estou tentando lembrar o nome, e embaixo era a minha companhia. Era barraco de tábua. Era. Estrutura zero. E não era do século passado, agora, 2006. É isso que eu falo. Então é isso. Daí eu vim pra cá, eu falei, houve esse convite? Eu falei, não. Daí o político foi lá conversar com o meu comandante me chamou, falou, olha, Adriana, a gente conhece, você sabe qual que é a sua linha de atuação, sabe que, né? Pode ir que nós não vamos transferir você se você não foi eleito. E isso realmente aconteceu. Eu não fui eleita, eu fiquei suplente. Na minha primeira eleição eu tive 1.100 votos. Aí na segunda eu já fui eleita. Aí eu aprendi, né? Você chega lá achando, né? Depois você tem que passar a primeira para aprender. Todo mundo acha, eu vou me candidatar esse ano. Não é bem assim. Doce ilusão. É doce ilusão. E olha que eu estava na polícia, estava na mídia todo dia. Entendeu? Dando a cara pra bater. Dando a cara pra bater, indo pra ocorrência, falando, fazendo proérdio, fazendo aquilo. E tive 1.100 votos. Todo mundo achava, vai ter uns 10.000 votos. Tá bom, nunca. E chegou na segunda eleição, mesma coisa. Vai ser bem votado. 2.100 votos. A hora que eu falei isso, teve uma coronel de Sorocaba que veio falar comigo a respeito disso, e o comandante dela estava estimulando ela a sair candidata a vereadora. Aí eu contei tudo isso para ela, falei, mas você fez tudo isso, e quantos votos você teve? Eu falei, 2.100. Ela falou, o quê? Eu falei, não foi. Não foi. Por quê? Porque é difícil, não é simples. Não é simples. Aí eu acabei sendo eleita, né, na minha segunda eleição. Fiz um trabalho muito bacana. Modéstia à parte. Aqui nós não estamos mas o meu trabalho foi muito bacana. Eu dei muito resultado. Isso foi? 2017 a 2020. 2020? 17, 18, 19, 20, isso.
Foi a legislatura 17 20, e foi muito bacana o meu trabalho. E eu interferi em várias áreas. O pessoal fala, vai lá tratar de segurança. Não, eu tratava de tudo. Tratava de meio ambiente, concurso de música, a segurança, eu tenho proposição. Tudo que... porque o vereador, se ele ficar amarrado a um setor só, ele acaba se perdendo. Né? Até porque a vida... Até, sabe por que a gente tem que ter... Você tem que... Porque tem vereador que ele só faz propositura para pessoa com deficiência. Tem vereador que só faz propositura para pessoa... a médica, na área médica. E não dá, a cidade roda, não é só esse ou esse. Muito mais. Se cada vereador escolher uma pauta só... Então você tem que estudar. Eu, como fui a mais votada do meu partido, era líder, então eu fiz parte da comissão de legislação, justiça e redação. Todos os projetos passavam por mim. E eu sempre fui muito estudiosa. Eu lia todos, absolutamente todos. Você lia, não passava para os assessores fazer. Não, eu sempre li todos eles. A reunião da CLJR não durava 15 minutos, não era 3 horas lá. O pessoal ficava louco da vida. Explica isso aqui. E fazia. Como eu não consegui a presidência, que eles se uniram lá, os dois que eram do partido do governo, se uniram lá e eles pegaram. Você fica com a presidência? Eu falei, então eu vou ficar com a relatoria. Aí eu falei, então vem aqui e explica aqui. Ó, pede para explicar isso aqui. Ó, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. E sempre fazendo isso, todos os projetos. Eu lia um por um. Então eu chegava lá na tribuna, eu sabia do que eu estava falando. Aí também o argumento técnico quebra qualquer... Entendeu? Alguns também não estão interessados em saber. Mas a minha parte eu fazia. Eu acho que é muito importante. É muito importante. Então eu interferi. Ó, para você ter uma ideia, um negócio que ninguém dá a menor pelota. Mas no PPA, Plano Plurianual, que vale por o poder público... Você faz para a legislatura seguinte, né? O poder público poderá fiscalizar os loteamentos, os terrenos irregulares. Tá certo? Tá. Mas tá certo? Não. Porque o poder público não pode fiscalizar, ele deve. Uma coisa que o poder público peca muito em todo lugar é dever fazer. Então, eu troquei o verbo no PPA. Deverá. Porque quando está o deverá, se ele não fizer, eu consigo cobrar. Agora, se tiver o poderá, ele pode ou não. Como se você pegar as normas, em geral, vem lá poderá. Então, quando você quer que uma norma não funcione, você põe o verbo poderá. Que daí ele escolhe se ele quer fazer ou não. E daí, eu no PPA, deverá. Por quê? Porque ele tem o dever de fiscalizar. Que é o que acontece, por exemplo, no contrato de lixo aqui que tinha aqui na cidade. Tava lá, poderá. E ele não quer fiscalizar. Aquele contrato era pernicioso para a cidade. E eu lá quebrando o pau com o dono da... Nossa, ele fez uma carta enorme lá, me chamou de tudo quanto é nome lá. O dono da empresa que faz... a coleta de lixo aqui na cidade, me chamou, nossa, você precisa ver o documento que ele fez, horroroso a meu respeito, entendeu? Falando, não sei o que, mas a verdade é essa, tem um contrato... Só ele? Tem um contrato, o contrato é ruim, e quem deve fiscalizar não fiscaliza, e ele finge que faz. É assim no serviço público, só que você só tem que trocar um verbo. Eu troco o verbo e cobra. Se esse verbo não tiver lá, você não tem como cobrar. Coisinha simples. Que coisa. É o direito é isso. Sim, é interpretativo. É interpretativo, se você deixar margem... Você não pode deixar para a discricionariedade da pessoa que tem o dever, porque é só ele que pode fiscalizar. Quem é que pode fiscalizar o contrato da PPP de lixo? O gestor público que fez o contrato com ele. Agora, se está lá que ele poderá, se está no contrato que ele poderá. É mais fácil comprar, faz se quiser. E segue o barco. Entendeu? Daí ninguém fiscaliza, daí a agência reguladora não tem poder, não olha. É uma agência reguladora que depende. Como é que ela vai fiscalizar se ela depende de verba? Então, tem várias coisas que sob a minha ótica, não deveriam funcionar assim. Então, você traz uma agência de fiscalização para cá, aí você dá o empregado, você dá o local, você dá não sei o quê. Para quê? Para que ela não te fiscalize. O Estado não deveria permitir isso. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas fiscalizem para que as coisas funcionem. Então você tem que ter uma CETESB aqui que não dependa do município, você tem que ter um corpo de bombeiros que não dependa do município, porque eles têm que fiscalizar. Mas aí como se implanta um negócio desse? Tem que... Cada um faz o seu. Simples assim. Aí, não tem que ficar pedindo para a prefeitura fazer as coisas. Porque as coisas acontecem nos municípios. Não acontece? Sim.
A Boate Kiss aconteceu no estado do Rio Grande do Sul ou aconteceu na cidade lá de Santa Maria? Município específico. Onde que tinha que ter sido fiscalizado? O Corpo de Bombeiros deveria ter... hoje eu... Então, mas a instituição como a CETESB, o Corpo de Bombeiros, eles têm que se prontificar a vir aqui e estabelecer uma base? Não, o Estado deveria colocar para todos. O Estado seria aquele poderá colocar, não deveria. Deveria fazer para todos, para que tudo funcione. Para que quem tem que fiscalizar, aquele lá que pode levar pessoas à morte, o faça. Não fique dependendo, deixando em banho-maria, porque eu dependo da alimentação, porque eu dependo de não sei o que, porque eu dependo da sede. Não tem essa, não existe. Essas coisas não me entram, eu não aceito isso, entendeu? Não pode ser assim, não pode ser assim. Porque a gente passa com gente que vem, essas últimas derrames, essas últimas descargas de esgoto que teve aí no Rio. Você viu a mortandade de peixe? Por que ocorre? Toneladas e toneladas. Por que ocorre? Então, quando a gente fala, é isso. As coisas têm que funcionar para que não lesem o cidadão. Todo mundo tem que pensar no fim. Qual é o fim do Estado? Qual é a finalidade do Estado? Mas isso é difícil, isso não dá voto. Isso gera... Porque o gestor público ele tem que entender que ele vai ser eleito para fazer coisas que vão desagradar pessoas. Agora, quando ele é eleito para fazer coisas que agradam só pessoas, pensando numa reeleição, pensando em colocar o próximo, ele não consegue gerir bem. É o que a maioria faz, né? Pensa na próxima eleição. Entendeu? Isso é muito ruim para todos nós. O cidadão não deveria aceitar isso. E por que você acha que ele aceita? É falta de conhecimento? Sim, tudo. Se sujeitar? Se sujeitar a ter eleição a cada 2 anos e ninguém falar nada. Olha o gasto que é a cada 2 anos. 5 bilhões. Por que uma pessoa se sujeita a ser política? Por que uma pessoa se sujeita a ser política? Porque eu sou uma eterna inconformada. Eu não me conformo com essas coisas. Não é a maioria. Porque assim... Eu faço pela conta. A matemática não fecha. O quanto você investe numa campanha, o quanto você ganha fazendo isso, sendo político. A conta não fecha, é assim. Por que a maioria dos políticos se sujeita a ser político? Não sei se essa conta não fecha, não. Para muita gente fecha. Não legalmente. Esse é o sistema. E quanto ganha? A minha conta fecha. Eu me elejo ali com... a senhora comentou que a sua campanha foi muito barata. Muito barata. Minha campanha para o prefeito foi 180 mil. Ok. Prefeito até... Para vereador, gastei 50 também. Presidência. Quanto ganha um presidente hoje? Quanto gasta assim numa campanha de presidente? Mas hoje, por exemplo... mas tem muita gente que tem a questão do poder muito arraigado, né? Na personalidade da pessoa. O poder eu acho que é uma explicação plausível. Sim, o poder é uma explicação plausível, não tem jeito. Poder a qualquer custo. Né? Mas quando a gente olha para o presidente, 18, o Bolsonaro ele provou que dava para fazer com pouco dinheiro. E o pouco dinheiro do Bolsonaro foram 3 milhões de reais. Mas com uma campanha presidencial, e aí até sacanear o pessoal falando assim, ele gastou 3 em 18 e gastou... não vou lembrar o número exato agora. Eu sei que ele deve ter gastado uns 100 milhões. E ele perdeu. Cara, como que isso é possível? Ele gastou na primeira lá, com hype. E o Lula gastou mais que o Bolsonaro, só para deixar claro, para ninguém dizer. O Lula gastou acho que 2 vezes mais, 3 vezes mais do que a do Bolsonaro. Sim. Mas assim, ele provou... Ganhou com uma margem muito pequena. Exato, apertado. Ele provou que o povo, que o povo teve essa boa vontade para com... Exato. Teve essa boa vontade para com a possibilidade de mudança do país. E esse sentimento deveria ter sido melhor aproveitado. Eu também acho. Deveria ter sido melhor. Esse sentimento. Essa construção deveria ter sido feita de uma maneira melhor, né? Já em 2020, que eu considerei o pior erro do ex-presidente, já em 2020 ele deveria, não é poderia, ele deveria ter investido nas bases eleitorais. Foi um erro crasso, Custou, né? Imperdoável. Muita gente que o apoiou, que deu dinheiro para tornar a campanha dele só foi barata porque teve alguém aqui que pagou. A pessoa física bancando, exatamente. Que bancou. Não, esses 2 milhões tem muito dinheiro que não entra no oficial, né? E tem muita coisa que a pessoa física faz, tipo, um evento na cidade, divulga, a gente fazia aqui em Piracicaba. Eu cansei de pagar camiseta, pagar aqueles... Como chama? Aqueles colantes, adesivo. Eu fui a única candidata
Candidata não, eu fui a única autoridade do município, eu era autoridade na época, era vereadora, fui a única autoridade do município a apoiar abertamente o ex-presidente. Paguei por isso, viu? Só gritava pra mim que era fascista, né? Em 2020 me chamavam de fascista, eu fascista, mas tudo bem, me chamavam de fascista. Mas também a direita passou a me chamar de abortista. A esquerda me chamava de fascista, a direita me chamava de abortista. Tentaram colar, a direita tentando colar em mim a pecha que eu era, que nem a Joyce Hasselman, né, que deu fazer comigo aqui. Então é assim, eu enfrentei... por ter... A direita e a esquerda. A direita e a esquerda. Eu enfrentei esse tipo de coisa em 2020 dos dois lados. Dos dois lados. Estamos num momento de políticas extremistas, né? Dos dois lados. Se você não está em um ou no outro, você está nos dois. Eu sempre preservei a minha liberdade. Por quê? Porque eu considero que o Estado ele tem uma função muito específica. Ele não existe para substituir a capacidade das pessoas de se autodeterminar. Ele existe para regular a relação entre essas pessoas. Só isso. O Estado não tem que decidir se você vai beber água azul ou água verde. Ele tem que regular que a água azul e a verde sejam de boa qualidade. E se não for, ele toma providência. É só para isso que existe o Estado. Não para controlar preço e escolha, né? O Estado só existe para isso. E se não tiver nada disso, daí ele vai empregar as forças que ele tem. Quais são as forças que ele tem? São instituições de Estado. As polícias e as Forças Armadas para fazer com que isso que é bom para todo mundo seja aplicado. A polícia fiscalizando, o poder de polícia, e o exército se for na área externa. O pessoal não entende a função do Estado. Eu acho que é um ponto realmente muito relevante. As pessoas não entendem a função do Estado. Mas assim, é porque a gente volta para a educação. Sim. Como a pessoa sai da escola hoje, e gente, vamos falar a verdade, o Brasil ele é torto há muito tempo. Mas possibilidade nos últimos anos. Depois da redemocratização, ninguém sabia porque estava voltando, seja no PSDB, seja no PT, depois seja no Bolsonaro. É meio que aleatório, na festa. O Bolsonaro não ganhou voto. Não houve educação, houve para alguns grupos treinamento para que as pessoas não enxergassem, e os outros ainda ficaram mais alheios ainda. Então, é muito difícil a situação do Brasil, é muito difícil. Se eu falar para você que eu considero simples a situação do nosso país, isso se transfere aqui para nossa cidade. Que esse ano teremos eleição na nossa cidade. Vou falar para você o que acontecia comigo. Eu ia no meu amigo lá, ele me conhecia, não, eu vou votar em você, papapá. Mas para quem que ele estava com o bolinho ali na entrada do comércio dele? O outro. Porque o outro fez o quê? Deu uma patrocinada. E, gente, não é só pobre, não. É pobre e é rico. Não escolhe classe. Exatamente. Como a gente disse, é mais um. Exatamente. As pessoas precisam entender que não é assim. Não pode mais ser assim. Criou-se uma relação deturpada, né? Virou uma relação abusiva entre o Estado e o cidadão. O Estado não, o governo, né? O governo, e ele acabou viciando o cidadão assim, olha, não vai mudar, eu te dou um churrasco. Criou-se a dependência. Eu conversei com um rapaz de bairro mais... Não é fácil isso, viu? Não é fácil de mudar, não. Eu conversei com um rapaz de periferia, assim, falando, como faz uma campanha? Ele falou assim, hoje é assim, hoje você entrar lá para falar com os líderes da comunidade, se você não dá o churrasco, você não entra. Ou o uniforme do time do futebol, alguma coisa assim. Porque antes eles faziam campanha, a gente apoiava, e eles prometiam que ia melhorar e não melhorava nada. Então agora a gente está garantindo o churrasco e o uniforme. Porque as realidades não mudam. Não mudam. A população está cansada de ver a realidade não mudar. Promessas Isso vazias. que o político não entende. Então é melhor que você prometer, você faz um belo do planejamento e vai paulatinamente realizando as coisas para que as pessoas vejam. Porque entra um, sai outro, aqui no chão de fábrica, aqui, ó, você não vê. E aí, bem essa análise, né? Como se fosse uma empresa. Você vem aqui, ó, o asfalto da cidade. Tá ruim de agora? Não, tá ruim de sempre. Desde que eu moro em Piracicaba, eu ouço reclamação do asfalto da cidade. Sempre fomos motivo de piada. Sempre fomos motivo de piada por causa do asfalto da cidade. Será que ninguém enche asfalto? O cara não morar aqui. O único jeito dele não enxergar que esse é um dos problemas mais graves da cidade, outro problema gravíssimo é vazamento de água. Isso é catastrófico. Só que essa é a infraestrutura, né? Que é o que ninguém vê, ninguém quer fazer. Ninguém vê.
Só que tem que fazer. Abriu uma reclamação semana passada, em frente de casa no vazamento. Não, isso aí a gente vê. Então, aí você consegue reclamar, eu que não vê. Então, mas o problema é esse, que o político não quer fazer esse tipo de infraestrutura porque não dá voto, né? Vamos supor que ele gaste 4 anos para fazer essa reforma inteira. Para acabar, o que você fez? Eu fiz toda a tubulação, não vai vazar mais água. Mas, se o marketing dele não for bom, ele perde a eleição por causa disso. O asfalto, a estratégia comumente adotada, o último ano é o custo de asfalto. Asfalto e viaduto, né? E viaduto. Porque o prefeito gosta de fazer na cidade. É o que aparece. Só que o povo está vendo isso agora, né? Não dá mais para ser assim. É o que a gente estava falando, né? Hoje eles tem uns que estão se perdendo na rede social. Ajuda o pessoal se perde. E as pessoas não entenderam isso, viu? Tem que entender isso. O gestor público tem que entender isso e buscar saídas para esse círculo vicioso. Porque isso aí é um círculo vicioso, não é virtuoso, não. Eles têm que buscar educação, gestão, elaborar projetos básicos de uma forma mais profissional, para que ele atenda a necessidade e resolva o problema. Eu não posso elaborar um projeto básico de construir aquele recapeamento, né? Não é recapeamento, aquela colocação de placas de cimento ali. Deveria funcionar que nem é lá na rodovia dos imigrantes, né? Você vê, imigrantes você nem sente passar. Sim. Né? É que você percebe a cada separação. E daí, o que acontece? É legal? É legal. Mas resolveu? Por que não resolveu? Porque tem que fazer um trabalho de drenagem, ou de terraplanagem, para tirar aquela depressão. Total, né? Aquela depressão ali embaixo do viaduto, ali na 1ª de agosto, para evitar. Porque a água, ela tem que ir para um lugar. Sempre. Onde ela vai? Normalmente é o lugar mais baixo. Então, quando você vai elaborar um projeto básico, você tem que verificar todas as possibilidades, entendeu? Por isso que se faz projeto básico, você tem que fazer um estudo de toda a situação e ver o que pode acontecer e falar, nós vamos fazer, mas tem que fazer ou vai fazer terraplanagem e tirar aquele afundamento lá, né? E vai colocar as bocas de lobo para escoar a água e não ficar aquela depressão. Fazer uma drenagem adequada. Aí sim você faz. Isso tudo se faz no projeto básico. Desde esse estudo geográfico, geológico ali, até o tipo de material que você quer, o tipo de pedra que você quer que use lá, tem que estar tudo descrito. Não é mais assim, vou lá e quero fazer isso. Não é só isso. A obra tem que ser feita para resolver. Não para criar novos problemas. Exatamente. Seria hilário se não fosse trágico, né? Inaugurou no dia seguinte, poucos dias depois choveu, tá tudo errado. É surreal, isso parece. Não sei. Entendeu? E o gestor público parece que ele gosta, porque aquela UPA da Vila Sônia, todo mundo sabe que ali é um baixio, que alaga. Você vai construir ali sem fazer um serviço de drenagem? Ou nem era para construir ali, para comer de conversa. Mas coloca ali no baixio, toda vez alaga aquilo lá, gente. Toda vez alaga aquilo. É obra feita desse jeito. É obra feita desse jeito. Sem planejamento, sem estudo. E não é falta de dinheiro. Né? Não. E não é falta de gente inteligente. Às vezes a pessoa ela conhece, mas ela fica no sistema aí há tanto tempo que ela deixa de olhar, deixa de enxergar, deixa de buscar se atualizar. Eu fiz na academia, fiz no meu CAO, curso de gestão de projetos. Você não tem noção do tamanho que é um projeto, completo. Ele fica um livro assim. Calhamaço. Fica um livro assim, que você vai descrevendo ponto por ponto. Eu quero que isso aqui tenha essa espessura, seja dessa cor, faça isso, faça aquilo, tenha essa funcionalidade, assim, detalhado, até chegar no produto que você quer, para aquele seu fornecedor cumprir, porque existe também esse outro lado, né? Fornecedor que se aproveita. Tirar o poderá para deverá. Né? Ele se aproveita do serviço público. Ele sabe que não vai ser como é mal feito, como sempre foi mal feito, me pediu papel higiênico, eu vou dar papel higiênico. Mas ele pode dar o primavera ou ele pode dar o neve. Se não tiver bem explicado. Você entendeu? Vou comprar bolacha. Você pode comprar a bolacha traquinas ou uma xing-ling. O cara vai te dar bolacha. Deu a bolacha. Pode dar café, ele vai dar serragem marrom pra você, ou pode dar um café pra você. Fala um café top de linha. Eu não vou fazer propaganda de café, não. É um amigo meu que tem café lá em verdade. Café Gorrone.
Você entendeu? Então, isso tudo... E a gente aprende, né, no nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais, todos os oficiais da polícia passam pelo curso de gestão de projeto. A gente conferia papel higiênico aqui no DES, no CPI. Às vezes foi feita uma conferência de uma carga de papel, um caminhão de papel higiênico. É para vir com 40 metros. Ele veio com 38. Voltou tudo. Tirei 2 metros por rolo. Um puta lucro ali. Vai dar conta aí no final. Além de ter um bom gestão de projeto, você tem que ter um bom gerente de projeto, que é o cara que é o responsável por, né, acompanhar, fiscalizar, receber e atestar. Isso aqui está de acordo e está cumprindo a funcionalidade. Tudo que o gestor público devia fazer. Supostamente. Deveria, não é poderia. Supostamente. Não dá para supostar. Então, como está a segurança pública em Piracicaba? Ela passa por dificuldades como toda segurança pública no estado todo. Passa por dificuldades, sim, porque olha, a gente são N motivos. Você vai lá falar de lei. Tá a maior discussão de saidinha. Todas as leis que foram feitas, todas elas foram em benefício do criminoso, entendeu? O criminoso vota. Você vai lá no CDP, quantas pessoas tem no CDP? 1.200? 1.200 pessoas faz um vereador, e lá tem urna. Eu acho isso absurdo, pra mim não faz o menor sentido. São duas coisas que eu li uma vez. Ele perde todos os direitos que ele tem. Acho que votaram um direito. No CDP não, no CDP ele é provisório. Então ele não perde o direito. O condenado não perde. O condenado sim, o condenado perde a condição de cidadão dele. Então ele perde o título, tanto é que ele tem um RG alternativa. Só que ele influencia os parentes, os amigos. Sim. E no caso do CDP, o pessoal do CDP vota, elege um vereador tranquilamente. E só está lá no CDP porque está aguardando a condenação, né? Ou não. Mas a maioria das vezes é assim, porque para cair no CDP o cara tem que ser o cara tem que ter cometido algo muito grave, porque as nossas leis processuais, penais, e a nossa lei de execução penal são extremamente permissivas. Fazem com que o cidadão não tenha medo de cometer crime, porque ele sabe que só se ele fizer alguma coisa muito, ele vai ser preso. Então você, coitadinho, compra o seu carrinho de 50 mil, pagando em 70 vezes de R$700, você não consegue pagar o seguro porque é muito caro o seguro, principalmente esses carros baratinhos que são os mais furtados. Infelizmente, além de ter que comprar um carro milhões de vezes, o seguro é caro porque esses são os carros mais furtados e roubados, e as empresas não investem em equipamentos de seguro que é para fazer giro e tudo vai. Aí o cidadão vem e fala assim: eu vou levar esse carro. Aí esse cara que é preso, que furtou seu carro, que você está pagando em 70 vezes de R$890. Só pagou a primeira parcela? É muito sem seguro. Ele chega lá de moto, assim, e carro. Ele vai ser preso por furto se ele for pego. Se ele for pego, ele vai ser preso por furto e pode sair até sem pagar fiança se ele não tiver dinheiro. Se ele tiver dinheiro, ele paga a fiança. Se ele não tiver, ele sai. E daí você, coitadinho, que está morrendo de trabalhar, fica sujeito a isso. Fica sujeito, por exemplo, a alguém ligar no seu celular, ou então pegar o seu celular num furto aí, desviar o dinheirinho do seu salário da sua conta, e chegar lá e ele ser preso por estelionato e nada de acontecer. Porque, por incrível que pareça, ninguém olha para esse crime de estelionato. Não tem um bendito santo, amém, Jesus, lá no Congresso que olhe para o crime de estelionato. E todos esses golpes que a gente passa, que a gente é vítima todos os dias, aos milhares aqui, nada acontece com o estelionatário. E agora ficou mais fácil ainda, né? Você viu, eu postei semana passada, né? Um número novo, meu nome, minha foto, mandando mensagem pro meu irmão, pedindo dinheiro. Paguei uma conta. E o cara, ele só errou porque ele chamou meu irmão pelo nome. Eu não chamo meu irmão pelo nome.
Que bom que você não caiu nessa. Mas o que acontece? Então a gente fala, por que a segurança pública tá? É o caldo de leis péssimas, de leis permissivas, de sistemas que não têm capacidade de absorver tudo. Então, ao invés de ter um sistema prisional que absorva o preso, não, você tem que soltar o preso porque o sistema não tem capacidade. Então você aumenta a quantidade de cadeias. É complexo, né? Então, ou você trabalha para que o cidadão não seja um criminoso, ou se você fizer a sociedade ser desse jeito que o cara acha que ele pode ser, que ele tá tudo bem, ele é o legal, né? Que é isso que acontece. O ladrão é o legal, o ladrão é gente boa, né? O ladrão é vítima, coitadinho do ladrão, né? O ladrão tem direito a tudo. Não é isso que vigora na nossa sociedade? É isso que vigora na nossa sociedade. Então você cria uma sociedade assim, então você tem que criar equipamentos para poder conter. Agora, se você cria uma sociedade que as pessoas entendem o que é o certo, o que é errado, que sabem que se fizerem, se escolherem o errado, serão punidas, aí você não precisa ter tanto, porque os próprios freios sociais vão funcionar. Mas nós não temos freio social nenhum mais. Você tem que cuidar de alguma forma. Você cuida na base ou você corrige por onde para girar. Entendeu? Nós não temos freio social nenhuma. Família é freio social? Hoje não mais. A sociedade, a justiça, o sistema de justiça. Não tem. Todos os freios. Está tudo liberado. Nós temos uma justiça que está discutindo se o cara pode portar 60 gramas de maconha. Você sabe quanto que é 60 gramas de maconha? 50 gramas? Dá cigarro pra caramba. Faço ideia. Já que essa cara de nós, eu não gosto de maconha. Também. Aí o que o cara vai fazer? Pega lá, o aviãozinho vem aqui. Eu te dou um pacote. É um pacote assim, ó. Aí você anda com ele, o policial não vai abordar você, porque você está transportando 60 gramas ali, é para uso próprio, aí vai e entrega. Aí você vai lá, pega mais 60, vai e entrega pro outro. Está legalizando o tráfico, não adianta falar que não é, porque na prática é nós aqui da polícia que vivemos no chão de fábrica que sabemos que é isso. Ele está legalizando o tráfico. Eles não entendem isso, não vivem aqui, tem que viver aqui. Tem que viver aqui. Com a mãezinha que o paizinho lá, o cara sob efeito de droga, dando na cara da mãe, dando na cara do pai, estuprando criança dentro de casa, roubando tudo, furtando tudo dentro da casa. O pai desesperado, tem pai que perde todo o seu patrimônio para pagar a dívida de tráfico. E tem um monte. Quem não sabe disso, quem tem coragem de de falar essas coisas lá em cima, tinha que vir aqui no Amor Exigente. Amor Exigente? Vai lá ouvir as histórias das famílias. Vai lá ouvir as histórias das famílias. O quanto acaba com a família. Quanto um drogado acaba com uma família. Ele tem liberdade, mas a liberdade não dá o direito dele destruir pessoas. É essa a questão. É essa grande diferença da liberdade plena. Que a liberdade plena, ela tem dois fatores que são importantíssimos. A liberdade e a responsabilidade. Mas aqui não, aqui só se quer a liberdade. Só a liberdade. Responsabilidade pelo Aí o cara vai lá, faz tudo isso, ou então ele acaba se matando, fica pra rua, daí nós é que temos que pagar lá no hospital para ele ser socorrido. Ele vai em overdose, a gente que tem que pagar. Ele pega um monte de doença, a gente que tem que pagar. Você quer usar? Use. Mas pague o seu médico. Se quer usar, use. Mas se bater na sua mãe, você vai pegar 40 anos de cadeia e não vai sair, velho. É assim que tem que ser. Liberdade e responsabilidade. Faça. Mas se você bater um carro sob efeito de álcool, sob efeito de droga, você vai ficar preso e nós vamos confiscar seu carro para pagar o gasto que você deu. Sem uma apoiadora fica difícil. Aí fala, segurança pública. Duro trabalhar. É fácil trabalhar num país assim? Não, eu também. A gente vive o lado do empreendedorismo da história. Não é diferente do que você está falando. Talvez a escala seja outra, os problemas sejam, de certa forma, um pouco distintos, mas é isso. Rio das Pedras teve um caso no final de semana que chamou a atenção da cidade toda, porque a cidade toda é pouca gente. Mas o rapaz foi assaltar a loja e até agora não sabe. A dona chegou na loja no dia seguinte, não ligaram para ela durante a noite, ela chegou lá, a loja dela pegando fogo. Tipo, ele roubou a coisa, ela contando depois, que tinha no caixa ali R$100 e o cara pegou os R$100 e tá com fogo. Acho que pegou, né? Agora também nem sabe. Não contente em furtar a loja, ainda tá com fogo. Insatisfeito que só tinha R$100, talvez. Aí agora parece que pegaram, eu tava vendo uma matéria agora no jornal, que pegou e o cara falou, eu nem sei o que eu fiz, eu tava chapado de crack. Então. Rio das Pedras, 35 mil habitantes. Aí... É o Rio das Pedras. Aí... Rio das Pedras. Olha! Você não vai entrar em Rio das Pedras mais. Eu tenho mais uma pré-candidata para conversar. Você tem que parar com isso.
Ela é super boa. Mas assim, é fácil de trabalhar numa sociedade dessa? Lógico que não. Lógico que não. Coitado desses meninos, eu tenho dó desses polícias. Tenho dó porque eles saem e às vezes vão atender. Sempre eu conto esse caso. Um polícia meu, japonês, chamado Horikoshi, desse tamanho assim, ó. Horikoshi. Ele saiu, lá bonitinho, patrulhando, daqui a pouco. Socorro aqui na Rua Ingá. Vai socorrer uma pessoa na Rua Ingá. Aí ele desce da viatura, conforme ele desce. Uma pedrada aqui, cortou tudo a cara dele, do nada, só porque ele foi lá pra Ruindá, cortou tudo o rosto. E foi chamado, ele não apareceu ali porque ele quis. É isso que eu falo, então, tá passando por dificuldade? Tem dificuldade de efetivo, por quê? Porque quem que quer entrar na polícia? Quem quer entrar? Você gostaria de entrar na polícia? Mas tá com dificuldade de efetivo porque as pessoas não estão mais se inscrevendo porque não consegue completar os quadros. O quadro já é pequeno, porque nós temos um estado... Eu achei que não abria concurso suficiente, então o problema é mais grave. Não, nós temos um estado... Quanto? 52 milhões de habitantes? 54? Acho que é por aí. Nós temos 92 mil policiais militares, só policiais militares. Sim. Que é o efetivo fixado da PM, é o máximo que pode ter. Divide isso aí por 54 milhões pra você ver. Dá nada. Já é pequeno. E desse total, a gente não consegue completar. As pessoas não querem mais ser policiais. A gente não consegue completar os quadros. Não consegue completar. Quanto ganha um policial soldado hoje? Soldado 3 mil e pouco. Ridículo. Mas o que ela falou, mas 3 mil e pouco pro pobre. Sim, mas é pouco. Agora nem o pobre, porque ele vai entrar lá e corre risco de ser morto no dia seguinte. Corre por gente sem limite. Sim. Gente armada até os dentes. Leis permissivas e gente sem limite. E que vai ter. E a hora que matar o policial vai ter um monte de gente para proteger. E eu vejo assim, talvez até o próprio governo, com a forma como ele vem atuando, os governos, não estou falando especificamente do governo de São Paulo, nem muito menos de Piracicaba, que não tem nada a ver com a polícia. A polícia militar é do governo do estado, né? Eles vêm colocando as coisas de uma maneira que a própria massa da população é contra a polícia. Por isso que o seu soldado tomou uma pedrada na cara, do nada. Mas aí é um ponto assim que tem o caso isolado, mas eu acho que a massa da população não é. Não é, não. Não acho que é a massa, mas uma boa parcela. É uma parcela. Nenhum grande movimento que acontece hoje é a massa da população. É uma pequena parcela que faz muito barulho. Faz muito barulho, sim, mas não é a maioria. Movimento. A maioria da população gosta muito, sabe? Gosta muito de. Só que o que aparece é essa minoria que grita bastante. Essa minoria que fala demais, entendeu? E é o que eu falo, se as pessoas não fizerem um movimento contrário, desestimula, né? Desestimula o cidadão a entrar na polícia, a escolher a polícia como profissão. E é um todo, né? Você precisa ter um bom salário, a pessoa se sentir reconhecida. Porque quem que quer escolher uma profissão que você chega lá, você é rechaçado por ir lá, só por ir. E aí você fica com medo de falar que é policial. Entendeu? Dependendo do ambiente. Porque teve um caso de um colega meu que ele trabalhava nessas terceirizadas que fazem segurança de banco, segurança armadas. Como que era o termo? Vigilante. E o uniforme do vigilante era muito parecido com a da polícia militar. Na verdade, parecia não, era uma blusa azul, com um emblema dourado, parecia confundido. E ele morava no Bong. Ele falou, não posso usar o uniforme da minha empresa. Não, porque acham que ele é polícia. Eu fui num evento aqui que a guardinha foi tocar. Guardinha não, né? Não era mais guardinha na época, já era instituto formal, mas eles usavam uniforme ainda. Um evento ali na Estação da Paulista. Não queriam deixar, não. Os meninos lá, por causa do que não é a polícia. Feio. Então, como é que você vai estimular um cidadão a escolher essa profissão? Então, tem que ter um todo para que esse cidadão escolha essa profissão. O salário, a valorização, o equipamento, o treinamento. Ele tem que se sentir seguro, né? Para se sentir seguro para escolher. Então, leis permissivas, sociedade totalmente desagregada, que parte para a violência por qualquer motivo. Qualquer motivo. Jogo de futebol, festa de família, trânsito, dinheiro, droga. Então, esse é o nosso caldo social. Leis permissivas que não controlam esse caldo social e a desvalorização da profissão, né? Pra você ter uma ideia, nós estamos em 2024. O nosso estatuto, o Estatuto da Polícia Militar foi aprovado esse ano. Está no Senado, aprovado na Câmara. Não tem estatuto. A profissão que não tem estatuto não é profissão. Não é regulamentada. Juiz tem estatuto, advogado tem estatuto, guarda civil tem estatuto. Guarda civil tem. 13.022 ali. Então, o PM recebe adicional de insalubridade, não de periculosidade. Não de periculosidade. Nem é um trabalho perigoso. Precisa.
Toma tiro? Não, o motoboy recebe adicional de periculosidade e o policial militar não recebe. É perigoso também motoboy. Sim. Mais do que a PM. Mas se comparar, né, as duas... Você imagine um policial da Rocan. Ele tem porque ele trabalha com moto. Não? Não tem. Não tem. A mulher da polícia militar não trabalha 5 anos a menos. A mulher da polícia militar trabalha o mesmo tanto que o homem da polícia militar. É a única profissão que a mulher trabalha exatamente o mesmo tanto que o homem. Entendeu? Então, é um todo. É o profissional, é a sociedade, é a lei. Tá fácil? Não é simples. Como mexer com tudo isso, né? Não é simples. E para isso, educação. Não tem jeito. Longo prazo. Longo prazo. Porque assim, é formar uma nova geração, né? É pegar agora... E para isso a gente precisa ter creche, para as mães poderem deixar a criança tranquilamente, não tem que se preocupar com vaga, para que depois ela vá para uma escola adequada. As políticas sociais não podem ser estímulo para que as pessoas tenham filhos sem se preocupar indiscriminadamente. É complexo. Porque, aí uma vez eu li isso em algum país, não sei qual que é. Quem recebe benefício social não pode votar. Isso é polêmico. Cara, mas faz total sentido. Faz todo sentido, Se você recebe um Bolsa Família, você não pode votar. Por quê? Porque você vai votar no cara que vai falar que vai aumentar o Bolsa Família. Você não vai pensar socialmente, você vai pensar só no seu Bolsa Família. Então, se você quer votar, você tem que sair dessa condição. Pode ficar aqui quanto você tem, você não vai. É complexo, é polêmico, eu sei que é polêmico. Complexo, né? Não acho tão polêmico, não. Acho que é fácil. Não é polêmico. Você pode mas a política social, ela não pode ser um estímulo à manutenção de pessoas sob o cabresto do Estado. E não pode ser um estímulo à desagregação. Eu acho legal você dar a propriedade do imóvel para a mulher, mas eu acho que antes devia dar para a família. Se tiver a família constituída. Porque você não pode só estimular a mulher a ter filhos solteiros. É difícil isso, né? É uma equação muito complexa. Uma equação complicado, mas é assim. Será que... Qual que é o resultado que nós estamos tendo disso? Não sei. Exato. Mas qual é o resultado? Oficialmente não tem, senão estaria melhorado o país já. É igual, nesse assunto vai discutir, quando você vai olhar na prática efetiva, não melhorou. Aumentou-se a quantidade de pessoas dependendo do Aumentou-se a quantidade de jovens mães, agora é mãe solo. Aí você fala assim, então tá funcionando? Não tá. Mas ninguém olha muito, é como você estava falando no começo, na questão técnica. Ninguém chega ali e olha, vamos ver se a política não tá funcionando. Vamos pegar outro caminho. E aí tem um fator no Brasil que é ruim, que esse tipo de política, por exemplo, ele é nacional. Então talvez essa política no município, nos 5 mil e poucos municípios, tá funcionando, o pessoal tá saindo da pobreza com isso. Mas aí você tem São Paulo que o pessoal não tá saindo da pobreza, tá aumentando a quantidade de pessoas que tá ali dentro, e eu não posso aplicar essa mesma política diferente para São Paulo do outro cidade. Esse é o mal de sermos uma federação, né, de estados. Esse é o mal. Ela tira a liberdade do Estado se autodeterminar. A nossa realidade é muito diferente do Amazonas. Exato. E a gente fala muito isso. E as mesmas normas que vigem lá... Não fazem sentido aqui. Vice-versa. Talvez eu quero preservar o meio ambiente. É uma coisa que uma discussão está em pauta e realmente é importante. Lá eu não posso industrializar. Então talvez lá seja viável dar um componente de renda para a família. Porque ela não vai ter opção. Esse é o mal da forma federativa do Brasil. Os Estados Unidos também são uma federação, mas lá eles preservam. E os estados, né? Os estados têm autonomia. É muito importante isso. É muito importante para deixar que as pessoas busquem o seu desenvolvimento. Porque enquanto nós temos um que se desenvolve demais, o outro fica na dependência desse, né? Esse eterno depender. Você tem essa independência, essa liberdade, você pode escolher o que melhor recurso você tem na mão. Sim. Que mais se adequa, né? O Amazonas tem ali a parte de reserva florestal, você adapta isso. Um estado ali do litoral norte vai focar em turismo. Porque as mesmas regras de meio ambiente assim, aplicadas aqui em São Paulo e no Amazonas fica meio... É difícil, porque daí você dificulta o desenvolvimento aqui e proíbe o desenvolvimento lá. É muito difícil isso aí. Esse é o mal da nossa forma federativa. Discordo. Mais uma coisa que eu discordo. Eu discordo da forma como o Estado é regido. Eu entendo as funções do Estado e as pessoas têm que entender. A gente está na escola, né? Ensino médio, a pessoa já tinha que estar estudando isso. É complexo, né? Política é isso. Se as pessoas tivessem, e eu vejo que hoje um grande problema assim, é as pessoas de visões teoricamente opostas sentarem numa mesa e discutirem sobre aquilo. Não necessariamente para chegar num denominador comum, mas para
entender o que cada um pensa e não precisa concordar. Se você demoniza o adversário político... Entenda o porquê, né? Com certeza. E você também acaba atacando... Eu não tenho esse problema, que eu fui chamada de fascista pela esquerda e de abortista pela direita. Você é demonizada pelos dois lados. Então, mas esse é o ponto, você leva para um extremo. E aí, como que você entra para conversar, para discutir política pública? Não dá, não tem como discutir, viu, gente? Eu falo para você, a coisa está tão difícil que não há... As pessoas não sabem falar com você, sem brigar com você, sem te... As pessoas só conseguem conversar sobre política estando no seu grupo, fechado, na sua bolha. Se saiu dali, qualquer coisa é o oposto, mesmo que você não seja. É o extremista, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. É difícil. Você não está comigo, você está com o outro. Não é assim. E aí também eles às vezes te crucificam por uma pauta, vamos dizer assim. O que você acha de segurança pública? Eu acho que a gente deveria ter penas mais duras. Fascista? Não, calma. Eu não acho que a polícia tem que chegar batendo em todo mundo, mas pro criminoso, vai ter que ser mais rígidas. Eu não posso prender o mesmo cara pelo mesmo crime 17 vezes e ele continuar solto. Porque chega uma hora que o policial vai fazer... Gente, o ser humano é assim. Uma hora ele vai fazer a seguinte conta. Eu prendo 17 vezes, ele tá solto, e toda vez que eu prendo ele, eu corro risco de vida. Eu não vou mais prender, né? Eu tô aqui, esse emprego já tá estabilizado, já tô acostumado com a rotina, vou fazer a minha ronda, vai tocar o rádio e fala pra lá, eu vou pra lá. Eu vou pro outro lado, eu vou dar um desculpa. Porque toda vez eu prendo, eu quase tomo... O exemplo que a senhora deu do policial, tomar uma pedrada na cara. Ele não vai... O batalhão dele vai saber dessa história, provavelmente ele já vai falar, gente, lá só se alguém morrer. O cara tá brigando com a esposa, lá tá ameaçando. Não vou... Eu vou parar meu carro para atender uma ocorrência de um cara que tá agredindo uma mulher, eu tomo uma pedrada pelas costas. E por isso que a gente tem que ter... nos espaços de poder, pessoas que façam esse tipo de discussão. Pessoas que levem essas verdades, pessoas que mostrem tecnicamente que isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é para todos, não pode ser para uns. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter no espaço de poder, independente de ser homem ou mulher. Mas nós temos que ter gente dessa qualidade. Não dá mais. Eu vou votar no catador de lixo porque, coitadinho, né? Para ele... Não dá. Por quê? Porque esse menino, não que ele não tenha direito a querer, mas esse menino, até ele se adaptar, ele entender o que é, se preparar, serão 4 anos que as coisas poderiam ter sido mudadas, inclusive para mudar a situação dele. E não só isso, é de poder chegar lá e ter uma discussão, um debate de qualidade, para que ele possa realmente contribuir. Muita gente enxerga o vereador como uma ascensão social. É sério. E não é. Nós temos que tratar coisas que importam no nosso município para que as coisas funcionem aqui. E se funcionarem aqui, não precisa tanto de polícia. Uma sociedade perfeita, você não precisaria de polícia, né? Você entendeu? Se as coisas funcionarem aqui, não precisa tanto de polícia. A polícia pode ser empregada para evitar crimes maiores. Você entendeu? Então é assim, as coisas têm que funcionar para não precisar tanto. Então, eu sempre falo, a polícia atua na falta de. Falta saúde, dá problema para a polícia. Falta infraestrutura, dá problema para a polícia. Falta educação, dá problema para a polícia. Falta saneamento básico, dá problema para a polícia. É isso. Por isso que eu, quando eu, enquanto vereador, eu atuei em todas as áreas. Por quê? Porque, isso aqui, se você não fiscalizar os loteamentos regulares, vai gerar invasão, vai gerar problema, né? Nós temos grandes invasões lá em Sumaré, tem uma gravíssima lá, o Soma, que é gravíssimo lá, aquela situação lá de segurança pública lá. Se tornam problemas gravíssimos de segurança pública. Se você não tiver uma boa política habitacional, fizer locais só para juntar pessoas, sem se preocupar com tudo que deve ter ali, aquele local funcionar como uma comunidade, aquilo lá vai ser invadido pelo crime e o crime vai expulsar as pessoas dos seus apartamentos, das suas casas. Como é isso que acontece, certo? Os criminosos vão lá, tomam os apartamentos das pessoas, jogam as pessoas na rua. Então, quando você vai fazer uma política habitacional, é boa? É. Mas como? É melhor prédio ou é melhor horizontal? Onde você vê mais? No prédio ou no horizontal?
Onde as pessoas conseguem ser mais vistas? Fechadas num condomínio ou aberta num bairro, numa continuação de uma rua inserida numa comunidade? Então você pega a rua X, ao invés de você fazer um conjunto habitacional com 10 mil casas, você faz 100 casas no fim dessa rua, 100 casas. E essas pessoas automaticamente vão se inserir nessa comunidade, vão se acostumar aos hábitos dessas comunidades. Não vai ser criado um nicho diferente ali, de uma bolha ali. Então, quando você fala de política pública, pode funcionar. Falta para funcionar boa vontade. Falta não olhar as pessoas apenas como número. Pensar estou tendo essa discussão com várias pessoas. Eu consegui demover a prefeita de Mombuca de fazer um conjunto habitacional lá. Eu acho. Que ela ia fazer um conjunto habitacional que ia caber o mesmo tanto de habitantes que ela tinha na cidade. Eu falei, mas onde que a senhora vai conseguir gente para pôr lá? Ah, não, vai vir gente aqui. Eu falei, você vai trazer um monte de gente estranha aqui na sua cidade, que não está acostumada com a sua comunidade. Eu não tenho nem policiamento para isso aqui. O que vai acontecer com a sua cidade? O que você acha que vai acontecer com a sua cidade? Dobrar de tamanho da noite para o dia? Não, porque é um conjunto habitacional, né? Faça um planejamento, ver qual a real necessidade da população. Eu estava na PM na época, era major, comandante do 10º, fui lá e aí eu soube disso e falei, vamos conversar um pouquinho. Filha, pense bem. Onde você quer chegar com isso? Pense bem. Entendeu? Mais uma vez, a falta do planejamento, como você comentou. É assim que eu falo, é a visão do número apenas, não a visão da sociedade. O que é melhor para essa comunidade? Eu faço um bairrão lá, que esse bairrão gere um problema grande, como não que as pessoas de lá... Mas o Bosque dos Banheiros virou um problema incontrolável. Judiação daquela comunidade que vive lá. Precisava ser assim? Não. Rua tal, mais 10 casas. Rua tal, mais 10 casas, vai lá. E vai expandindo a cidade controladamente. Aí, ao invés de você ter que fazer uma rede de esgoto lá para o fim do mundo, e tem que fazer um monte de adutora, você só vai continuando a rede de esgoto aqui. Uma estrutura absurda que não dá conta, né? Exatamente. Então, você vai continuando a rede que está aqui. Você não gera impacto tão grande na cidade. O problema é que exigiria que as pessoas... Agora é arrumar, né, o problema, porque teoricamente esse planejamento tem que ter sido feito... Entendeu? E assim... tem um caso grotesco. Construíram lá no fim da cidade, lá, um conjunto habitacional chamado Vida Nova. Aí fizeram a rua, fizeram lá no fim da rua. Não tinha um mercado, nada. As mães chegavam às 5 horas da tarde com as crianças na escola, não tinha nem comprar um pé de alface para dar de janta para as crianças. Aí, para sair para comprar, tem que pegar ônibus de novo. Aí estavam lá a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda decidindo como é que ia resolver essa questão. Nós vamos dar licença para as pessoas instalarem comércio. Aí eu fui ver os comércios. Bar. Eu falei, mas a mulher vai comprar alface no bar? Ou você quer mais um monte de bar na entrada ali? Eu falei, filho, não é assim. O que você tem que instalar lá? Varejão, supermercado, açougue, farmácia. Bar, você vai gerar. Eles iam dar licença para trailer pôr lanche em bar lá. Tá entendendo como é que é? Ele tá dando emprego? Vai pôr comida lá, mas qual comida? Sim. E qual tipo de qual emprego? Estrutura e qual a finalidade? É assim que o nosso gestor pensa. E eu fui lá, falei, não dá, não pode ser assim. No mínimo equilibrar, né? Agora eu preciso de um supermercado. Agora eu preciso de uma farmácia. Mas o que é de necessidade básica primeiro, para depois. Depois a gente pensa na festa. São fatos, viu? Eu não estou falando para você coisas que eu estou inventando, são coisas que eu vivi. Não, a gente acredita. Não são regiões que a gente frequente, né? Mas são coisas que eu vivi. É sabido. Mas é são coisas que eu vivi. E tem um monte de outras coisas. Questão social do conjunto, eu morava no Javari 3, ali embaixo, construído no final. Passou no Boa Esperança, morei muito tempo ali. Construíram um conjunto ali. O pessoal tirou de algumas favelas, algumas moradias irregulares, foram para lá. O pessoal não tinha a visão de pagar água, de pagar luz. Quando eles moravam no tinha não querem pagar condomínio, não querem pagar água, não querem pagar luz, porque onde eles tinham, era tudo invasão, não pagava nada. Não pagava nada. E aí foi um choque na realidade dessa população. Tipo, ganhei minha casa própria, não quero, custa muito caro, deixa eu voltar, porque eu não tenho condição de morar aqui. Exatamente. E aí, o que eles fizeram? Eles tinham direito, eles alugavam, vendiam para traficantes e ali criaram bocas de fundo. Coronel Adriana, é difícil, mas não é impossível. Não, lógico que não. É o que eu falei para você, ao invés de fazer um prédio de 5 andares, sem elevador, sem portaria. Dá para pensar e planejar. Constrói. Vamos aos poucos. Um prédio de 5 andares, com 4 por andar,
Dá 20 casas. Constrói 20 casas na construção, na continuação de uma rua X. Qualquer negócio que cresce muito rápido, nessas proporções, assim, né? Dobrar de tamanho da noite para o dia, você vai trazer muito problema se você não tiver uma estrutura bem feita. Então, crescer aos poucos é mais... Tem forma de solução, tem formas de fazer diferentes, é só... Mas tem que pensar, né? Pensar, às vezes não dá a volta depois. Estudar, pensar, saber que ter aquele olhar de prevenção. O que eu fizer aqui vai gerar consequência lá. Para a gente fechar aqui, deixa os seus contatos aí, como o pessoal conhece um pouco mais do seu trabalho, e também deixa uma mensagem para o pessoal aprender a votar direito, por favor. Não se enganem por ídolos de lá ou de cá. Ídolos não resolvem o seu problema. Quem resolve o seu problema é aqui, ó. No dia a dia, a pessoa que está olhando para você, você tem a confiança que aquela pessoa vai te tratar como ser humano e não como número. Não se iludam, não se iludam. Não se vendam. Não se vendam, não se iludam. Pesquisem. O celular está aí na mão de todo mundo. Todo mundo tem celular. Da criança de 4 anos ao idoso fica lá. Tenham essa consciência da responsabilidade que é o voto. Se preparem para o voto. O prazo agora, se encerra em maio o prazo para regularizar o seu título. Regularize. Hoje tem até transporte de graça para ir votar. Na última eleição, não foi? Provavelmente nessa também vai. Primeiro regularize, transfira seu voto. Estou morando na cidade de Piracicaba. Mas eu sou lá de Jaboatão do Guararapes. Onde é que você está vivendo? Você está vivendo lá ou está vivendo aqui? Onde é que você precisa de asfalto? Onde é que você precisa que a UBS funcione? Onde é que você precisa que a água chegue limpa? Que seu filho tenha escola? É aqui. Transfira, tenha essa consciência. Transfira seu título para lá. Sou rico, trabalho aqui, mas moro lá. Onde é que você trabalha? Onde é que você precisa ter a segurança para chegar no seu trabalho? Que a rodovia esteja bem, que a estrada, que a pista da rua lá, que o leito calçado esteja bom. É aqui. Então transfira para onde você estiver no dia da eleição para que você faça esse seu dever, cumpra esse seu dever, porque é dever, é obrigatório o voto aqui. Só assim que você vai mudar. As coisas lá estão muito distantes de nós. Nós vivemos aqui. Eu sou municipalista, viu? Eu sou municipalista. Esses outros 2 entes aí existem muito para atrapalhar os municípios, né? E a verdade é essa. Porque tudo que é feito no Brasil, tudo que é feito, toda a riqueza que é gerada, ela é gerada nos municípios. E o município é que fica com a menor fatia e que tem que resolver todos os problemas. Fazemos um programa de assistência social, mas quem é que tem que fazer? É o município. Ele repassa um X, mas no município tem que entrar com outro X. Tudo é assim. Então não se esqueçam disso. O governo estadual e federal repassa um X que a gente já mandou para eles, né? Que nós já mandamos para ele, né? Aí ele repassa um pouco desse X aqui e a gente tem que complementar. E é muito imposto que a gente paga. Por isso que a gente tem que ser consciente, porque a gente paga muito imposto. Essas pessoas que estão aí... todo mundo tem que entender que dinheiro público não surge da árvore. Não existe dinheiro público, é dinheiro nosso. Então nós temos que colocar gente que vai gerir esse nosso dinheiro e que nos dê resultados, né? Que vai fiscalizar, no caso da Câmara de Vereadores, que faça a função de fiscalizar o gestor desse dinheiro. Fiscalizar é tão difícil, gente, vocês não têm noção. Fiscalizar é ser chato. É o cara que vai lá falar, ó, aqui tá errado. Eu sempre fiz isso, eu sempre fui considerada chata. Na polícia também todo mundo achava chata. É verdade, mas os meus polícias não tinham problema. Raramente eu tinha problema com os polícias, sabia? Porque tava lá. Abre aqui o capô da sua viatura, quero ver. Ó, dá aqui pra mim que eu vou olhar. Olhava relatório, um por um, ó. Você não fez tanto assim, por que você não fez? Tem que olhar, tem que fiscalizar. Não se sintam ofendidos quando forem fiscalizados. Você vai fiscalizando, entendeu? As pessoas se sentem ofendidas quando são fiscalizadas. Se estiver fazendo certo, não tem por que ficar ofendido. Tem por que ter medo, não tem por que ficar ofendido, entendeu? E quem tem que fiscalizar também faça a sua função. O vereador tem uma função importantíssima, muito mais do que legislar, porque esse país já é... Lei não falta. Lei é o que não falta. Lei é o que não falta. Nossa, você olha o código de postura do município, ele é dessa talagada, vê se aplica.
É uma bagunça. Os caras põem carro no meio da rua para consertar, e é cadeira por tudo quanto é calçada. E, ó, os caras estão colocando agora um negócio de restaurante no leito carroçável. Não pode! Filho, o Código de Trânsito Brasileiro proíbe qualquer atividade comercial no leito calçável. E aqui, por incrível que pareça, está se autorizando a colocar aqueles negócios no meio da rua. Proibido. É verdade. Aí virou moda. Você entendeu? Então isso gera desordem, Nós gostamos de viver na desordem? Nós não gostamos. Ande lá em Americana para você ver se tem essas coisas. Cidade tem ordem. Dá a impressão, passa aquela impressão de ordem. E é agradável você entrar num lugar que tem ordem. Não dá a sensação de permissividade, de tudo pode. Olha para sua casa, né? Você vive na bagunça ou você vive nas coisas organizadas? É muito bom. Então tenham essa noção quando forem votar. Tenham essa noção quando forem votar. Eu sou a Coronel Adriana. Eu tenho 56 anos. Eu sou casada, sou mãe de 2 meninas, sou casada com um coronel da polícia também, sou mãe de 2 meninas, moro aqui em Piracicaba, nascida e criada aqui, gosto da minha cidade, sei que a minha cidade tem problemas, sei que ela passou por um processo de involução muito grande, infelizmente para nós cidadãos, ela é linda. Aonde que ela é linda? Da Exalc até aqui a Ponte do Caixão. Sai desse cenário de lindura, você vê um cinturão de desagregação e de pobreza que dá dó da nossa cidade. Ela é linda. Mas pode ficar mais bonita. Dá para melhorar. Tem espaço para melhorar. Suas redes sociais quais são? @Coronel Adriana. Instagram, Facebook, YouTube. Tenho 350 mil seguidores no Facebook, 25 mil e poucos no Instagram. Bom. Já tem ponto suficiente, hein? E é tudo aquele, como é que fala, com aquele selinho? Verificado. Eu não compro. Assim como eu não me compro, eu também não compro pessoas para pôr lá. Muito bom. Muito obrigado por esse papo. Obrigada. Espero ter agregado para você que ficou até o final. Não esqueça de deixar seu like, já se inscreveu no canal também, né? Tenho certeza disso, né? Com certeza. Senão vai ser preso por Não deixar o like é um crime. Dona Adriana, muito obrigado mesmo. Obrigada. Esse papo deu para conhecer um pouco mais com certeza. Gostei bastante. da loucura que é Ai, filho, a vida pública. se tivesse a oportunidade de... É o que eu falo, todo mundo tinha que ser vereador, pelo menos uma vez. Um mês. Não precisa, só ouvir as histórias assim que já assusta bastante. Não, um mês de vereança. O cidadão deveria ter o direito de ser um mês vereador. Quem sabe, Vai ter mais? Vai ter mais. Valeu. Tchau.